Boa noite, meus amigos. Para quem está vendo nosso estudo aí de forma gravada, tem a nossa bancada, a bancada da paternidade, Renan, Marcelo. Também tem o Daniel Vasquez, que não é pai, mas também não assiste o estudo. Então, a gente tem aí essa bancada. Quem mais? Acho que Gênesis também assiste gravado. Tem a galera aí que não fala que não assiste o estudo, mas assiste também. Então, sejam muito bem-vindos. Estamos no nosso primeiro estudo de vídeo de 2023. Olha que coisa linda. Voltamos com tudo. Trouxe alguns vídeos desse campeonato que teve aí, Paraná e São Paulo, Sub-20. Não vou aprofundar tanta coisa, não, tá? Eu não vou amarrar, tá? Tanta coisa desse jogo, que são poucos vídeos que eu trouxe, tá? Mas eu queria posso fazer o primeiro sermão da montanha com tranquilidade, com paz. Eu tava, porra, Anderson, tu vai querer levantar a mão na porra do discurso do sermão da montanha. A melhor parte do estudo. Me explique. Ah, porra. Já ia falar, pô, a parte que eu posso falar qualquer bosta e ninguém sai da sala, pô, o cara vai tirar o. Vai levantar a mão. Vamos lá. Cara, eu tava pensando, né? Tava refletindo no fim de semana, né? Tinha nada para fazer. Derrotado pós-carnaval. Tava pensando, né? Eu falei assim, cara, acho que eu cansei. Mas eu cansei, não é cansei de apitar, porque eu tô motivadaço. Irmão, tô muito motivado. Vocês não sabem como é que eu tô querendo esse ano. Cara, eu cansei de lutar pelos que não querem lutar. Pegou a ideia? Tipo, na minha cabeça hoje, funciona da seguinte forma, né? Depois eu até pensei que isso poderia ser uma coisa meio paneleira, né? Mas não acho que não é não. Porque é o seguinte, na minha cabeça, eu quero, por exemplo, que o Juliano seja o melhor deep wing do país. Eu quero ajudar o Juliano a isso. Eu quero que o Anderson seja o melhor deep wing do país. Ou o melhor wing do país. Qualquer coisa, porque cada semana ele muda de opinião sobre que posição ele vai apitar. Eu quero que o Igor, esse ano, ele faça um ano totalmente diferente do ano dele de 2022. Que ele faça os esportes, que ele entre com calma e tal, e que as pessoas olhem e falem, caralho, que baita wing. Que baita wing. Eu quero que o Pedro Barros seja o melhor referido do Brasil. Que Brasil Bowl para ele não seja um meme, seja uma realidade. Pedro Braz também não, porque o meme dele de semifinal é bom pra cacete, tem que continuar. Mas entende isso? E aí tem coisas que eu vejo em jogos, e aí não só nesse jogo, como por exemplo, eu vi outros jogos passados essa semana, nem cortei porque tava me dando ansiedade já. Cara, tem uma galera que infelizmente não tá nem aí, pô. Mas não é o nem aí do tipo, pô, vai fazer cagado e tal. Tipo, cara, é uma galera que tu olha, pô, sei lá, 10 anos de arbitragem, calça de tactel. Pô, calça de balada. Tem, porra, chuteira azul, chuteira laranja. E, pô, cara, o cara que quer apitar mesmo, ele faz investimentozinho. Ele faz investimentozinho. Nem que seja uma coisinha por ano, sabe? Mas ele não vai chegar, começo de temporada, com uma esteira que não dá, com um uniforme que não dá, saca? E aí você vê situações, por exemplo, de mecânica, de reposição de bola. E eu olho e falo assim: caraca, 2023, estamos tendo que falar de árbitro não lançar bola igual um quarterback. Estamos tendo que falar de árbitro não bicar a bola. Pô, 2023. 2023. Se você der uma lidinha no manual, tu já mata isso. E aí, essa galera, ela sempre precisa que alguém fale para ela o que tem que ser feito. Nunca nada de conhecimento vai partir dessa pessoa. E, cara, a graça do nosso grupo, ou das pessoas que circundam o nosso grupo, os alunos do curso, essa galera tá com muita fome de conhecimento. E é muito bom essa galera ter essa fome de conhecimento. Porque elas conseguem aumentar o seu nível de jogo, conseguem aumentar a sua produtividade. E, cara, quanta gente que tá aqui no estudo já não passou por uma situação do tipo, pô, não sabia disso. Que maneiro.
Por quê? Porque está interessada, está buscando, está fazendo teste, e o sentimento da descoberta é sempre muito especial. Perfeito? Esse foi o meu pequeno sermão da montanha, de abertura da nossa temporada. Quero dizer que eu desisti de todos que não mostraram que não é para desistir dessas pessoas, sabe? E não que as pessoas também precisem de mim para alguma coisa, né? Tem gente muito boa que nem tá no nosso grupo e tal, e graças a Deus que apita muito bem também, faz parte do processo. A gente não é dono da arbitragem, né? O nosso grupo de estudo não é dono da arbitragem nacional, por mais que a gente faça muitas coisas por ela. Alguém quer fazer um comentário ou vamos de videozinho? 3, 2, 1. Vamos lá, então. Seguinte. Cara, gostei muito do que eu vi da galera nova, tá? Caralho, o Marcos até saiu da reunião, tu viu? Ficou um negócio, pesou o clima, né? Marcos, eu não desisti de você, tá? Gostei muito, cara, do Felipe como wing, gostei muito do Klink como umpire. Tiveram algumas situações que eu já conversei com o Klink em relação a hashmark e tal. Já conversei com o Felipe também, algumas coisas. O Felipe, inclusive, é o cara dessa jogada. Tem uma jogada dele, tem uma jogada do Klink e tal. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar a rodar vídeo? Vamos lá, então. Vai ter uma corrida aqui para baixo. E aí eu vou destacando com calma, ponto por ponto. Beleza? Vamos lá, corrida aqui para baixo. E aí vai ter um fumble da bola, que é recuperado à frente do ponto do fumble. Tá? Uma coisa que eu admiro demais no Felipe é a calma dele. É a calma dele. Só que a gente tem algumas coisas para analisar primeiro. Tá? Primeira coisa, eu adoro o movimento dele de recuar na linha sem perder a zona neutra. Eu adoro esse movimento. Esse movimento foi profissional. Por quê? Ele amplia o campo de visão dele, se coloca em segurança e ele sabe que caso ele precise recuar em direção ao backfield do time A para deixar esse cara passar, ele vai ter esse movimento para fazer. Só que veja só o seguinte, tá? O cara vai ser tacleado e teve o fumble, tá? Eu confesso que fico em dúvida se foi fumble, mas a visão dele, ainda mais que ele tem 4,50 m de altura, é muito melhor do que a nossa, tá? Não sei se a bola já estava solta e tal. E veja só, ele joga a beanbag e vai e marca o spot. Eu não tô vendo o apito aqui. Ele botou na boca agora, ó. Perfeito. Então, ele botou o apito na boca, não apitou, deixou a jogada rolar. E aí marca o spot. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Só que, veja o que acontece durante a jogada. Um técnico, dois técnicos. Esse cara aqui com certeza está na borda branca. Esse cara aqui com certeza está na borda branca. Saulo, você sabe qual o tamanho de uma borda branca? Tamanho da borda branca? Tamanho da borda. Tamanho em relação à lateral. Da lateral para dentro, tá? Não tipo de qual jarda, tá? Aham. Cara, acho que 3 jardas. 2 jardas. Muito Duas bom, jardas. quase. Foi quase. Isso dá 1,80. Tá? Se você quiser arredondar, 2 metros. Tá? 2 metros. E, cara, é o seguinte. Aí, já falamos que foi uma excelente movimentação, uma excelente leitura de jogar beanbag, movimentação, apito, beleza. Agora a gente vai falar um pouco sobre como gerenciar a lateral. Perfeito? Seguinte, nesse momento em que o técnico tá aqui, amigo, a sorte é que o Felipe é alto. Se sou eu, já não ia ver, né? Exato. Aí, o Felipe continua apitando e esse cara, o cara passa na frente dele, pô. E qual é o grande... Vou deixar rodando aqui, tá? Cara, o grande ponto é o seguinte. Eu não sei aqui quem já teve a oportunidade de apitar de lateral, e eu tenho certeza que muitos de vocês, quando apitaram de lateral, começo de carreira. Então aqui a gente tem, sei lá, Pedro já apitou, Saulo já apitou, Igor já apitou, Klink já apitou, Anderson já apitou, não sei se Jaque já apitou, mas Juliano já apitou também. O grande ponto é o seguinte. Já apitei. Isso.
Então, o grande ponto é o seguinte. Esse tipo de coisa só acontece por dois motivos, tá? Primeiro, que não tem espaço suficiente ali. Só que, se tem essa galera toda ali, é porque não foi estabelecida uma comunicação. Alguém sabe dizer quando que começa a tua comunicação com os técnicos da tua lateral? Alguém sabe me dizer quando que começa a comunicação? No pré-jogo. 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 O que acontece? O pré-jogo, não necessariamente você vai começar essa comunicação com os técnicos, você como árbitro daquela lateral, uma hora antes. Provavelmente na hora que você já estiver indo se posicionar e tal, porque os técnicos eles têm várias responsabilidades com o time durante aquela hora, né? Então, 10, 15 minutos, faltando, fala assim, eu particularmente faço isso, tá? Então, vamos supor que o técnico é o Klink. Fala, coach, tudo bem? Prazer, meu nome é Guilherme, você é o line judge aqui da sua lateral. Aqui no fundo a gente tem o Anderson, tá? Eu sou do Rio de Janeiro, ele é de Santa Catarina, a gente está fazendo uma equipe mista hoje. Qualquer coisa que você tiver de dúvida, pode falar comigo. A única coisa que eu vou te pedir é para, como aquela lateral está um pouco apertada, eu preciso que vocês fiquem mais para trás para eu poder operar. Pode ser? Repara que a minha fala ela é o tempo todo estabelecendo uma comunicação de respeito, eu não altero a minha voz, mas eu estou pedindo num tom de confiança, do tipo, eu preciso dessa lateral vazia, esvaziada, para eu poder operar. Senão vai ficar muito complicado. Pode ser? Nessa hora, se eu sou o Felipe, eu já chego e falo assim, referir, é o seguinte, vamos dar o primeiro aviso de lateral, vou comunicar ali ao negócio, não tem penalidade, só faz o primeiro aviso de lateral, tá? E aí eu vou comunicar a ele, eu falo assim, coach, aí beleza, aconteceu isso, tá? Vou falar, coach, veja só, eu pedi para vocês terem a lateral vazia, cara, você passou na minha frente, isso atrapalha o jogo, eu vou te dar um aviso de lateral, tá? Porque tem muita gente aqui nessa borda branca. A próxima vai ser falta, mas por enquanto a gente vai ter só um aviso. Combinado? E cara, é o seguinte, o jogo inteiro, se você precisar, tá? Quando você vê que tá começando a ficar poluída a lateral, coach, por favor, tem como o pessoal ir um pouquinho para trás? Coach, pessoal um pouquinho para trás, por favor. Sempre chama de coach, para manter esse respeito com ele. Então, é muito necessário que isso aconteça e desde o começo do jogo você trocar essas informações com o técnico, tá? E pedir quando for necessário estabelecendo esse diálogo. Alguma dúvida ou sugestão de coisas que poderiam ser feitas nessa troca? Tranquilo? Show de bola. O Gui, Oi. até falando sobre isso, nesse Aham. campo, nesse jogo específico, as marcações das jardas estavam tipo, na linha lateral. A gente pôs Aham. para trás, daria até para usar como exemplo essa marcação, que já estava perto, né? Mas usar ela como assim, é para trás dela, a gente precisa ficar. Porque ali não tinha 2,5 metros para tudo. Tava embaçado ali. Tranquilo, só que assim, eu vou dar o célebre exemplo do me convidou para sua casa. Posso, Clint, fazer com você o exemplo? Sim, senhor. Clint, imagina que eu fui a São Paulo e você falou assim, Coen, vem jantar aqui em casa, pô. Vem jantar aqui em casa, vem conhecer minha família e tal, pô. Vai ser um momento super agradável. Combinado? Beleza. Aí tem um quintal na tua casa, tá? E aí nesse quintal da tua casa, tu falou assim, pô, vou fazer um churrasquinho para você, já que tu não come porco, vou fazer um franguinho, um queijinho e vamos que vamos. Beleza? Aí, Clink, Guilherme Cohen ficou maluco. Só que, pô, você respeita demais Guilherme Cohen. E aí o Guilherme Cohen entrou na sala da tua casa. Irmão, me deu vontade de pular no teu sofá. Comecei a pular no teu sofá, aí teus filhos começam a pular no sofá também, e tu não fala nada, pô. Vou brigar com o Cohen. Aí, beleza, né? Aí eu falo assim, pô, será que o Clink tem camisa de futebol americano? Quero ver a camisa da paefa dele. Vou lá no teu quarto, abro o teu armário, começo a jogar as tuas camisas na tua cama. Olhei tua cama e falei, fiz assim, ó. Ih, vou pular na cama do Clink também. Começa a pular na tua cama. E tu não fala nada. Aí, churrasquinho, né? Deu aquele revertério.
Aí eu falo assim, cara, vou fazer cocô no chão da casa do Clink. Aí tu fala, pô, Cunha, aí também não, né? Aí também não, né? O que eu tô querendo dizer, cara? Na hora que eu pulei no teu sofá a primeira vez, já não era pra tu ter colocado um limite ali em mim? Sim. Aí tu não colocou limite. Entrei no teu quarto, joguei tudo na cama. Ali já não era pra tu ter me divertido e falado, pô, cara, Expulsado. expulsado, né? Que aí eu caguei no chão na tua casa, pô. Literalmente que bosta, Pior né? que eu não te convido pra vir em casa, tá? Então, assim, tu entende que se não há nenhuma coisa que ninguém advertindo essa pessoa que tá fazendo merda, essa pessoa vai achar que ela tá certa? Sim, sim. Com Gostou? certeza. Esse é o tipo de corte que não dá pra colocar no Instagram da EAFA, né? Tipo, pô, caguei no chão da tua casa, e agora? Entendeu? Então é isso, cara. Tem que manter o diálogo e continuar fazendo essas conversas. Beleza? Bom, De tanto mais. eu vou aproveitar que o Scofano não tá aqui, porque se ele vê eu colocando um vídeo desse, ele para de falar comigo, tá? Vamos falar sobre responsabilidades em kickoffs. Podemos? Acho que é interessante. Só que eu não vou me aprofundar, por exemplo, nas outras posições. Eu quero falar só sobre Deep Wing, tá? Que eu acho que é uma dica muito importante, porque a maioria da galera nova começa como Deep Wing e tal. Eu não tô nem culpando o Deep Wing da jogada, pô, pelo amor de Deus, estou usando como exemplo pra gente poder ter espalhar essa mensagem. Beleza? Vamos lá. A gente sabe que os Deep Wings, eles ficam na linha restritiva do time B. Ou seja, a gente tem aqui um árbitro, e aí aqui no final dessa linha vai ter outro árbitro, tá? E é sobre esse árbitro do lado de cá, como disse Silvio Luiz, que eu queria falar, tá? Então, beleza, o chute vai ser feito, tá? Então, ó, tá aqui esse árbitro, beleza? Deixa eu só ajeitar. Ó, primeira coisa, quando o chute é dado, o nosso primeiro movimento como deep wing é fazer isso aqui, ó. A bola tá no ar. Ele deveria ter ido mais do que isso, tá? Agora eu vou fazer a pergunta de milhões, tá? Yuri, sua gente linda, posso te fazer essa pergunta? Opa, diga. Quando que o deep wing começa a voltar? Cara, assim que a bola é recuperada. A bola é recebida ou recuperada, perfeito, tá? Ou seja, quando essa bola tá em posse física do time B, tá? Você faz isso aqui. Veja só. Você faz isso sem pensar no amanhã. Você não freia, você não desacelera. O teu foco é ir para a linha de gol. Ir para a linha de gol, tá? Por quê? Porque nesse momento a gente vai estar aplicando uma coisa chamada mecânica invertida. Ou seja, da mesma forma que esse cara está vindo para cá, esse cara está vindo para cá. O deep wing do outro lado de lá tá indo para cá. Por quê? Porque o fluxo da jogada toda é o time B tentando retornar na direção da endzone do time A, correto? Então, beleza. Veja só. Nesse momento, cara, ó, o deep wing tá travado. Ele tá esperando o retorno. Ele tá esperando o retorno. Cara, meu amigo, é semiótica isso aqui. No momento que eu paro, esse cara, ele tá com um caminho meio desimpedido, porque esse cara vai fechar no tackle, tá? E aí é o seguinte, esse cara continua avançando, só que ele quebra o tackle, tá? E olha como é que a mecânica invertida é maravilhosa. Olha o Felipe cobrindo aqui. Olha o Felipe cobrindo aqui. Só que esse deep wing, ele vai meio que assim, freando. Pô, será que esse spot é meu? 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 Esse spot não é seu. O spot só vai ser seu se esse cara sair entre a jarda B2, A2 e A1. A1. Então, ó, nesse momento, ó, esse cara sai aqui. Caralho. Tudo. Nesse momento, tá? Aqui. De quem é esse spot?
O árbitro está mais pra frente De quem? do árbitro está mais pra frente, o Headlinesman. Exato. Esse spot, ele é do wing, tá? Cara, se esse... Aí, olha o que vai acontecer. Olha onde tá o deep wing. Esse deep wing era pra ter ido embora há muito tempo. Vai pra linha de gol. Vai pra linha de gol. Vai pra linha de gol. Correu o risco aqui de ter dois caras de muleta, né? O deep wing que bateu na massa, ó. Pum, toma ali. Faltou o sinalzão de timeout, tá? Só que, ó, olha que beleza. Corretamente, a gente tem aqui o wing marcando o spot, tá? Então eu sou o deep wing, chute foi dado, vou avançando. O chute foi recebido ou recuperado, eu começo a recuar na direção da linha de gol. Vou recuando, 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 recuando. E, cara, eu não paro. Eu não paro. Eu optei com o Juliano no Cruzeiro e Sorriso. Juliano, você lembra a frase que eu falei pra você naquele jogo? Com certeza, inesquecível. Qual foi a frase que eu falei pra você? Não foi essa, foi outra. Foi outra. Então fala você que eu não sei qual que você está dizendo. Vamos lá, eu confirmo. Vai lá. A frase foi: Juliano, fica tranquilo que tu tem line judge. Isso, exatamente essa. Exatamente. Isso Quando mesmo. eu te falo essa frase, o que remete a você? O spot tá comigo. O spot tá comigo. Eu vou pegar o spot. Eu vou me movimentar e eu vou chegar. Faz o teu papel de ir para a linha de gol e limpar a lateral se necessário. Tá comigo. Tá? O deep wing tem que acreditar no wing. Porque se o deep wing não acredita no wing e os dois caras vão marcar um spot, a gente passa a ter duas pessoas erradas. Tá? Na verdade, mais o deep, né? Se ele não acreditar no wing. O wing tá errado se ele não for pra jogada. Flink, chegou tua hora. Já quer adicionar teu advogado? Como é que tá aí? Tá tranquilo, vai que vai. Tá tranquilo? Então tá bom. Alguém quer fazer um comentário daquela outra jogada? Tamo de boa. Tamo de boaça. Falei muito, tô até com sede. Vamos lá. Vamos ter mais uma jogada de troca de posse. Primeira coisa, cara. Leitura perfeita do Klink. Se a linha recuou, é uma jogada de passe. Então o umpire vai pra frente. Tá? Perfeita movimentação, Klink. E você sabe que nada vem de graça, né, Klink? Se eu te elogiei. Nunca. Nunca. Nada vem de graça. Nada vem de graça. E aí, meu amigo Pedro Braz pode confirmar, né? Ainda mais num estudo de filho da puta, nada vem de graça. Nada vem de graça. Então vamos lá. Troca de posse. Interceptação. Perfeito. Sem beanbag, Deus abençoou. Bloqueiozinho. E vai ter um bloqueio ali pelo lado cego. A mecânica invertida foi legal. Eu gostei da mecânica invertida do meu Deep. Ó, tá acompanhando. Felipe de wing indo pra linha de gol. Só que eu queria ter visto esse wing indo pro spot e o Felipe limpando a lateral. Só que não é sobre eles que eu vim falar hoje. É sobre o Sr. Klink. O grande ponto aqui, Klink, é o seguinte. Esse bloqueio foi legal, tá? Esse primeiro bloqueio, ó, é pelo lado. Por mais que ficou meio estranho parecendo pelas costas, né? Mas eu achei que foi pelo lado. Não me deixa olhando muito tempo não, senão eu vou mudar de ideia, tá? Segue o jogo aí. Ó, seguinte. Klink, nesse momento, concorda que você está olhando o carregador de bola? Sim. É a responsabilidade do umpire olhar o carregador de bola? Não. Qual é a responsabilidade do umpire? Olhar em volta, os bloqueios em volta. Perfeito. Então, nesse momento aqui, qual deveria ser a encaixotada de chaves, tá? Ó, esse cara, ele não tá tendo nenhuma posição, tá? A gente tem esse bloqueio aqui e a gente tem esse bloqueio aqui, tá? Eu, se fosse o umpire, eu estaria de olho aqui, porque é no ponto de ataque da jogada, tá? E aí, o deep wing é o responsável pelo carregador de bola aqui,
Então, ele, sem querer, estaria olhando aqui esse bloqueio, tá? E aí, o referi pode estar olhando essas ações aqui também, tá? E o wing, que é o responsável pela linha de gol, possivelmente eu estaria olhando outras ações aqui por trás, tá? Então, nesse momento, veja só, a gente vai ter um bloqueio legal pelo lado cego. Ó, esse cara, ele lidera com o ombro, faz contato violento contra o seu adversário e ele bloqueia fora do campo de visão. Porque veja só, o campo de visão dele é virado para cá, correto? Só que por mais que o bloqueio tenha sido pela frente, não é uma falta por bloqueio legal pela frente, é pelo lado cego. O lado cego, se ele está olhando para direção da seta e o bloqueio vem nessa direção, isso é fora do campo de visão do bloqueado. Então a gente vai ter uma falta por bloqueio legal pelo lado cego aqui. Beleza? Beleza. Alguém quer tecer algum comentário? Eu acho que alguém comentou num dos estudos, acho que foi no ano passado, um bom indicador de que o bloqueio foi pelo lado cego é que... Fiquei até nervoso agora porque já entrou. É que ele não tem nenhuma reação. O cara que está sendo bloqueado, ele não tem nenhuma reação. Ele toma o pancake como se não houvesse amanhã. Eu não me pegaria nisso, não. Eu prefiro prestar atenção no cara que faz o bloqueio, a direção que o bloqueio é, do que prestar atenção em reação, tá? Porque a estética de um bloqueio legal pelo lado cego, ela é igual em todas, entende? Então, eu prefiro me apegar mais na direção do bloqueio, o contato violento, do que se o jogador tem reação ou não. Porque se esse jogador reagir, naturalmente, ele vai dividir o bloqueio. E aí, se ele teve tempo suficiente de reagir, isso não vai ser uma falta por bloqueio legal pelo lado cego. Sacou? Perfeito? Peraí. Antes, já que eu cheguei Aham. no meio, me mostra qual que é o bloqueio que vocês estão falando. Porque eu vi um ali pelo lado cego que não é falta nenhuma. Não, então, não foi esse não, tá? Pera, eu vou Tem passar. outro antes. É o do número 0 que vai aparecer. Ó, aqui, ó, G. Ah, tá. Tá? Você vê que ele vem pelo lado cego. Uhum. E aí foi até o que eu falei aqui em relação à direção, ó. O ponto de ataque é esse. E esse jogador vem nessa direção, Uhum. tá? Então, nesse aqui, a gente vai ter uma falta por bloqueio legal pelo lado cego. Fechou? Show. Obrigada. Beleza. Vamos pro próximo. Esse vídeo aqui é muito bom por alguns aspectos. Vamos lá. Cara, primeira coisa, sempre que eu me posicionar como referi, eu vou tentar ficar numa direção de como se tivesse um Tyrena aqui e 5 jardas atrás do último back. Então, se o último back está nessa linha aqui, eu vou estar aqui mais ou menos. Tá? Por quê? Tá? Por quê? Uma das principais coisas que o Tuta falou e me abriu os olhos é, cara, se você está de referir, fica numa posição estática já, você não precisa começar a jogada para depois recuar. Porque aí você perde o teu ponto de estabilidade que você pode ganhar essa vantagem, tá? Então, começar recuando, tipo, aqui você vê que o referi ele vai dar uma corridinha, do tipo, pô, preciso me colocar numa situação de segurança, tá? E vamos lá, primeira coisa, a gente vai ter esse defensor pulando no joelho do passador, tá? O grande ponto aqui é, eu não vejo contato violento, tá? E nem acho que, pela definição da regra, ele vai com toda a velocidade possível no joelho desse passador. Tá? Então, eu não faria nenhuma chamada por violência ao passador, como não foi chamado também na jogada. Mas é bom a gente caracterizar as coisas também. Todo mundo de acordo até aqui? Ou alguém acha que é RTP isso aqui? De boa, então, né? Só que o próximo ponto é, nós temos um intentional ground nessa jogada. Por quê? Primeiro que a linha a zona neutra, tá? Vamos
tracei a linha do VAR igual minha cara, né? Mas tudo bem. A bola, ela tá aqui. E o jogador elegível mais perto, eu acho que é esse camarada aqui ou esse camarada aqui. Tá? Vou deixar enquadrados os caras elegíveis. Ou seja, nós temos um jogador que estava sob pressão, dentro da tackle box, lança a bola que não cruza a zona neutra e sem nenhum elegível na área. Todos de acordo que nós temos aqui um intentional grounding? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Puxar alguém. Rafael PK, você pode falar, meu amigo? Sim. Com certeza. Vamos lá, então. PK, vamos supor que você é o line judge dessa jogada, tá? Qual o processo correto de chamar a falta por intentional grounding aqui? Vamos supor que você é o line judge e meu amigo Pedro Barros eu referi. Posso contar com você, meu amigo Pedro Barros? Pode. Senti você hoje está triste comigo. Não, pode. Tô Então, beleza. tranquilo. Vamos lá, então. PK, passa as informações pro Pedro e o Pedro vai entrar na tua mente caso você tenha faltado alguma informação. Perfeito? Na hora do passe, eu aponto para o chão e para a esquerda, pelo vídeo aqui. Sim, ele não cruza a neutra, então é isso mesmo. E vou pro Pedro Barros e aviso que a bola não cruzou a zona neutra. E que aí o resto é com ele, né? Que quem marca intentional ground é ele, né? É só isso. Uhum. Pedro, faltou alguma pergunta que ele deveria ter respondido? Se tinha alguém perto. Tem algum elegível na área, né? Exato. Você tem que avisar isso. Exato. E aí, o PK, tinha algum elegível na área? Não tinha. Perfeito. Então, PK, quem joga essa flag? O referee. Perfeito. Então, vamos voltar ao vídeo agora todos juntos? É o seguinte. Você vai ver que o umpire vai jogar a flag aqui, tá? O umpire deveria ter chegado no referee, ter feito o processo que o PK falou, porque o umpire aqui, ele não, cara, não é o umpire que define se essa bola cruzou ou não a zona neutra, por mais que ela seja óbvia, tá? Coisas que envolvem zona neutra tem que partir do wing. Por isso que ele está na linha na hora do passe, porque ele define se essa bola cruzou ou não, tá? Segunda coisa, o wing não joga flag. Ninguém joga flag a não ser o referee. Por quê? Porque o referee sabe qual é o ponto do passe. Ou seja, quando o umpire joga uma flag para cima, essa flag dele não tem propósito, a não ser informar que tem uma falta, mas ela não tem o ponto. E para a gente aplicar uma pena... silêncio. Depois de 4 meses e meio, Brasil Bowl, Felipe Sakai está de volta ao estudo de quarta-feira. Você em casa, por favor, só salva de palmas ao Red Linesman do Brasil Bowl. Seja bem-vindo, Felipe. Hoje não teve forró em São José dos Campos, né? Aí rolou essa presença VIP para nós, né? Perfeito. Vamos lá. Então, a gente tem um umpire jogando uma flag por intentional grounding, tá? E, cara, é o seguinte, essa flag não tem ponto, e ele tem que chegar no referee e falar, olha, não tinha nenhum elegível na área, e o wing vai trazer a informação de que essa bola não cruzou a zona neutra. Dito isso, quem faz a chamada é o referee, ele solta a flag no chão. Ele faz assim, ó, puk, puk, soltou no ponto. Sabe por quê? Se você joga a flag para cima, você não tem certeza nenhuma de onde essa flag vai cair. E aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que chegar lá e ajeitar a flag. Então, intentional ground, como ela já é uma falta com atraso, pega a flag, coloca no ponto do passe para a gente fazer a chamada de intentional ground, em ataque, número 1, perda de descida no ponto da falta, terceira descida, tá? Alguém quer trazer mais algum ponto nessa lindíssima jogada?
Ou estamos todos bem? Estamos todos bem, então, né? Tá fácil hoje. Hoje foi de leve, correto? Todos de acordo que hoje foi de leve? Então vamos lá. Agora, o último vídeo. Pô, quando eu queria que o Will estivesse aqui para fazer as perguntas pro cara, o cara arruma outra coisa. Tá de férias ele. De férias. Ele não tá de férias, né? Ele tá de feiras. Férias. Terrível essa, né? Aí depois pergunta por que eu não apareço. Não, mas não é esse o motivo, você sabe disso. Olha, eu não vou entrar no mérito dessa arbitragem da mesma forma que eu não entrei no mérito da jogada anterior de ter 2 árbitros de boné branco. Tá? Não vou entrar nesse mérito. Apesar de eu ter entrado agora. Mas o grande ponto que eu quero falar com você é sobre a nova regra de bloqueio abaixo da cintura. Tá? Vou pegar um referir aqui. Pedro Braz é Pedro de Minas, não é? Não estou disponível, desculpa. Obrigado. Eu só queria. Pô, Doug Santos. Doug Bass. Doug Bass também não está disponível. Vou falar, ô idiota. Essa cara tá te chamando aí, ó. Vamos lá. Pedro, você vai apitar o seu primeiro jogo de 2023 no domingo. Então vamos te ajudar aqui, tá? Quando você olhar uma formação dessa aqui, tá? Então a gente vai ter esses jogadores, quarterback, running back dentro da tackle box, tá? O que você pode adicionar de rotina sobre a nova regra de bloqueio abaixo da cintura? Falar no pré-jogo com os coaches, para saber se eles estão cientes da regra. Perfeito. Mas na rotina pré-snap, melhor dizendo, tá? Pré-snap, só tentar se o running vai estar estacionário, saber quem pode bloquear abaixo da cintura. Perfeito. Basicamente, né, a gente vai ter o seguinte: se o ataque tiver uma posição normal de linha ofensiva, né, que é esse caso aqui, vamos usar aqui os tackles. A tackle box ela é basicamente a posição normal de tackle. Tá? Posição normal de tackle. Ou seja, se não tiver um gap com 2 metros de distância de um guard para o center ou do guard para o tackle, isso é uma posição normal de center, você pode usar o pé de fora deles como a referência da tackle box. Tá? Então, dito isso, cara, a gente vai ter aqui, por exemplo, running back e quarterback dentro da tackle box, correto? Então, show de bola. Deixa eu só fazer um negócio mais bem feito aqui. Show. Então, a gente sabe que tem quarterback e running back ali. Ou seja, o running back, ele pode bloquear abaixo da cintura. Pedro, olhando agora, eu quero que você preste atenção só no running back. Tá nítido a imagem aqui para você? Uhum. Eu quero saber se esse bloqueio que ele vai fazer é legal ou ilegal. Pode ser? Uhum. E aí, Pedro, você acha que esse bloqueio feito dentro do relógio 10 para as 2 é legal ou ilegal? Legal. Legal. Ele aí é estacionário no momento do snap. Aí eu te peguei, Pedro. E ele estava dentro da tackle box, a não ser que a bola tenha deixado a tackle box antes dele ter feito o bloqueio. Pedro, lembra que a gente estava usando o pé de fora do tackle como a referência aqui pro... Cara, dá um passo para trás e olha como é que o running back ele tá à esquerda do tackle. Uhum. Então ele tá fora da tackle box. Se ele tá fora da tackle box, ele não pode mais bloquear abaixo da cintura, legalmente. Apesar de 10 para as 2. Nossa, que prazeroso fazer uma pegadinha com você, né? Não, tá querendo ver de mais um vídeo de não tanta qualidade assim. Não, eu imaginei que fosse foda pra ver essa parte, porque deve estar pequeno aí. Mas esse running back, ele tava legal pra fazer um bloqueio abaixo da cintura, só que ele sai da tackle box. Porque a tackle box era basicamente na linha do cara e ele tá fora da tackle box. E lembrando, jogadores, backs estacionários podem bloquear diretamente pela frente se o bloqueio for dentro da tackle box ou até uma jarda além da tackle box, mas tem que ser dentro, tá? Se ele sai pelas laterais da tackle box, isso vai ser uma falta. Perfeito?
Beleza. Acho que esse foi o último vídeo. Esse foi o último vídeo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Uma dúvida rapidinho, Guilherme. Claro. Se o running back ali, ele sai da tackle box, depois volta e depois disso ele faz um bloqueio abaixo da cintura. E aí já estando dentro da tackle box de volta. Eu fico até mal, Saulo, que você nem leu o grupo. Cara, te confesso que Eu sei. Foi só pra provocar você. Estava no treino do Mesquita Titans, né? Sacanagem. não. O grande ponto aí é o seguinte: o nosso querido Jim Briggs, eu mandei um e-mail para ele, né? E aí, um dos grandes momentos da humanidade é receber as respostas, né? Tu sabe o que ele me mandou? Só o link da pergunta do Daniel. Daniel Vasquez mandou a pergunta para ele manda um link, tá aqui a resposta. Ele nem se deu o trabalho de responder. E aí ele fala o seguinte: o espírito da regra não é para você ter que ficar caçando aonde o cara esteve ou deixou de estar. Se esse cara no começo da jogada ele estava apto a fazer bloqueios abaixo da cintura, se quando esse bloqueio acontece, todos os requisitos estão sendo preenchidos, ainda é um bloqueio legal. Tá? Então, se ele sai da tackle box, volta para tackle box, bloqueia pela frente, sem a bola ter deixado a tackle box, vai ser um bloqueio legal. Show, beleza. Fechou? Mais alguma dúvida? Bom, nesse fim de semana a gente tem jogo do Eiras, lá em São José do Rio Preto, tem jogo do Sakai, do Pedro e do Juliano em Ribeirão Preto, né? Leme. Eu também. O Klink também. É o Klink. É o Klink, não é o Juliano, né? Juliano tá Juliano só na outra semana. Só. Juliano só na outra semana. Fizeram uma equipe de Chernobyl em Leme, né? Sacanagem. Mas gostei da equipe de Leme. O cara fala isso gravando mesmo, olha isso. Pô, mas vocês são meus amigos, eu posso zoar, né? Tipo, eu não sei mais quem tá nessa escala. Então, provavelmente, quem tá ouvindo e tá na escala, sei lá, me conhece, deve falar assim, caralho, olha o Coin, mano. Eu não sei quem tá mais na escala. Eu sei que tem o Pedro, o Sakai e o Klink. Quem mais tá na escala, não faço a menor ideia. Eu só vejo escalas assim, tá? Tipo, Pedro tá na escala, Sakai tá na escala, Klink tá na escala. Show, sei qual é o jogo deles. Eu sei que o Eiras está em São José do Rio Preto e o Juliano achei que tava, mas não tá, né? Não, Juliano é semana que vem. Jogo perto tu não vai pegar, né, Juliano? Não vai pegar. É mais ou menos isso. Jogo perto não vai pegar. Não é tão perto, né, Juliano? Não, nada é perto da casa do Juliano, né, irmão? Nada é perto. Mas é isso. Foi também. É isso também. Vou parar de gravar pra gente poder falar bobagem. Peraí. Abraço, tá? Deixa seu like aí no vídeo.